boa noite, bem-vindos à página do Vimídia. A gente hoje vai ter uma live aqui, estamos convidando para participar Gustavo de Simas. Ele é produtor da Vimídia e ele vai falar para a gente como é que surgiu a Vimídia, qual a importância da produção do audiolivro. Vamos conhecer um pouquinho também da trajetória do Gustavo. Já estou convidando ele aqui para entrar aqui com a gente. Uhum. Certo? Oi, Boa Cleusi. noite, Boa noite, Gustavo. Cleusi. Boa noite a todos. Obrigado por aceitar participar dessa conversa com a gente, né? Uhum. E como eu estava falando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a Vimídia, o surgimento dela, a importância, né, da produção do audiolivro, mas antes de tudo a Uhum. gente quer te conhecer, o produtor, né? Gustavo, a gente quer saber um pouquinho de ti, a tua trajetória de formação, trajetória profissional, e aí a gente vai continuando a nossa conversa. Uhum. Beleza. Então, boa noite a todo mundo. Eu sou o Gustavo Simas. Eu tenho formação em eletrônica, né? Técnico em eletrônica pelo IFSC. E atualmente eu sou aluno, estudante de graduação em engenharia eletrônica na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. E agora eu sou atualmente produtor, né, produtor fonográfico da Vimídia. Então, eu já vinha trabalhando, né, com o projeto Releituras na parte de produção de materiais de áudio, né, de audiolivro, audiodescrição, e com isso, né, tendo todo esse trabalho no Releituras, acabei também ingressando aí com a empresa Vimídia, né. Então, o Vimídia, como tu já falou, assim, ele surgiu realmente do projeto, a partir do projeto do Releituras, né? Uhum, E aí, como é que o Vimídia surgiu? Vocês participaram de um processo, lá eu acompanhei, e aí eu queria que tu contasse até para que outras pessoas que tenham interesse de participar, às vezes, de editais e não sabem como, e às vezes não uhum, conhecem ninguém que conseguiu, né, ser contemplado no edital, aí eu queria que tu falasse um pouquinho, então, nisso também. uhum. Beleza. Então, no caso, a gente participou de um edital que é do programa Centelha, né? Que ele é um edital anual da FAPESC, né? Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Santa Catarina. E esse edital tinha como intenção fazer apoio, né? Apoio em termos de mentoria e também recursos financeiros para empresas, né? Para instituições e organizações que são startups e que têm algum propósito de inovação, né, seja inovação em tecnologia, impacto social, entre outras áreas. E com isso a gente se inscreveu e foi até bem engraçado que a gente se inscreveu bem no último segundo, né? Eu acho que tu também já se lembra Eu desse lembro. dia que Sim. faltava bem pouco para fazer acabar as inscrições. A gente fez lá no último dia a inscrição. Isso não só no caso do Centelha, mas outros editais que a gente já participou também, a gente acaba sendo sempre deixando para a última hora. Mas foram várias etapas, né? Foram em torno ali de 3 ou 4 etapas que a gente participou e que tinha que ir fazendo detalhamento do negócio, né? Qual era o nosso propósito, qual era o nosso público-alvo, o mercado. E com isso, nas avaliações, dentre mais de 2.000 projetos, né, quase 3.000, 2.800 projetos que foram inscritos, a gente ficou entre os 20 primeiros, né? Então, foi algo, uma surpresa para a gente, mas foi um processo longo, assim, demoraram vários meses, todas essas etapas, né, a gente fez a inscrição no ano passado e só soube agora, né, no começo, na metade do ano ali, em abril, né, maio, que a gente foi aprovado e com isso a gente acabou agora recebendo apoio da FAPESC para poder dar início à empresa e a fazer a produção do material, seguir com os nossos trabalhos, né? Então, a Vimídia, qual é o principal foco da Vimídia? Então, a Vimídia, ela tem como objetivo fazer a produção de materiais em áudio acessível, né? Então, a gente faz produção de audiolivros, né? Faz serviços de audiodescrição, faz também a produção de podcasts, e a gente trabalha focado, né, no público que é print disabled, né? Esse termo em inglês, print disabled, significa um público que tem limitação de leitura, que tem alguma dificuldade de material de leitura, né, de material impresso. Então, são pessoas cegas, pessoas de baixa visão, pessoas também
que tem alguma dislexia, né, transtorno de déficit de atenção, transtorno de espectro autista também, e serve de mesma forma para pacientes de hospitais, né, para idosos, e o pessoal que é analfabeto ou analfabeto funcional, ou também que está começando na alfabetização, esse material em áudio pode ajudar também na alfabetização, né. Então, a gente faz essa produção de material acessível, voltada para esse público, mas também pode ser consumida pelo público em geral, né, que gosta de consumir audiolivros, podcasts, entre outros materiais diversos relacionados a isso, né. Mas o nosso foco seria tornar, né, ter a quantidade de informação que não está acessível atualmente no mundo para promover acessibilidade e inclusão. E aí é qualquer tipo de material, né? Seja a literatura, seja contos e Uhum. outros tipos, e também material didático, né? Isso, a gente trabalha com material de literatura, né, em geral, mas também com material didático, entre outros serviços também de audiodescrição que for necessário, por exemplo, audiodescrição para filmes, audiodescrição para outras mídias, né, jogos, séries, entre outras questões que precisam de ter a descrição da imagem, né, a descrição do vídeo do que está acontecendo, para transmitir essas informações para o público que não tem acesso, né, que a princípio não tem acesso a essa informação visual. E também, né, entre outras questões, qualquer material que seja leituras de texto, como leituras de notícias, leituras de documentos, né, artigos, entre outros serviços assim voltados a tudo que é transformar um material que não está acessível, né, para o público que é print disabled, para deixar esse material acessível. Então, eu tive uma conversa com o outro Gustavo, que eu disse que Gustavo tem bastante nesse grupo, né? Tem vários. E ele sentiu, agora nesse período de pandemia, essa necessidade. Muitas informações Uhum. que são de caráter informativo, é, ele sentiu essa dificuldade até de acesso à informação para se cadastrar em algum benefício, ou a informação mesmo em relação à questão de como se proteger. Então, a importância dessa produção é exatamente isso também. Vocês vão atuar também no dia a dia dessas situações, né? Uhum. A gente vai tentar trabalhar de diferentes frentes, né, diferentes formas para deixar todo esse conteúdo mais acessível. E até em questão do diferencial nosso, né, que a gente faz leitura humana, né, então a gente trabalha com a leitura mais humanizada, que é diferente da leitura robotizada, né, automatizada por exemplo, leitura de Google Tradutor, né, que a gente Uhum. acaba chamando também, que tem alguns termos, né, algumas palavras, eles acabam, a leitura robotizada acaba falando errado, né, ou não falando do jeito mais certo, né, e sem também a entonação ou a motivação, a entonação mais certa, né. No caso, quando é algo mais dramático, né, que envolve, que precisa de interpretação, a gente trabalha com esse material, com esse produto, né, que tem uma leitura humanizada. Então, é isso que eu ia perguntar, essa questão do Uhum. diferencial, né? Porque faz toda aquela narrativa. Até eu lembro que a primeira vez que eu fui conhecer, vocês colocaram uma historinha infantil lá, acho que foi do Rei Leão, né? Que dava para Uhum. perceber a diferença quando, né? Porque era uma coisa muito, tipo, uma leitura, né? Direta, sem entonação, sem Uhum. uma audiodescrição até comprometedora, assim, né? Que é de difícil para quem não vê, para quem não enxerga, difícil Uhum. de acompanhar, né? Sim, então a gente tem, claro que, por um lado, dependente de gosto, né? Tem pessoas, né, que acabam preferindo ter uma leitura mais branca, né, que a gente chama, uma leitura sem muita interpretação, Uhum. para que a própria pessoa que está ouvindo consiga, né, fazer a própria interpretação, né? Porque quando a gente está fazendo a entonação de algum jeito específico, né, fazendo uma interpretação muito intensa, assim, muito evidente, a gente acaba guiando o ouvinte a ter uma determinada interpretação do que está sendo lido, né? Mas é questão de gosto, mas a gente oferece, né, diferentes tipos, né? A gente vai dar essa opção de ter a leitura branca ou ter a leitura, tipo, mais interpretada, né? Então, tem essas diferentes opções que são oferecidas. E tu, enquanto produtor, qual é a maior dificuldade para produzir esse tipo de material, né? E, e aí,
porque tu já tem alguma experiência, já fez a produção de outros áudios, né? E aí eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho até do processo, como é feito esse processo, porque não é um processo muito tranquilo, assim, não é muito fácil, né? Uhum. Então, na parte, eu como produtor, né, da VMedia, a denominação seria produtor fonográfico, né, porque tem diferentes tipos de Ah, produtores, tem produtor fonográfico. produtor de vídeo, né, tem produtor de cinema, de teatro, e no caso, produtor de áudio, né, seria produtor Aham. fonográfico, né, e fonográfico, né, o nome seria de fonograma, né, e fonograma é uma gravação, né, qualquer gravação de áudio, qualquer gravação de som é um fonograma. Então, a gente tem separado, né, em três partes diferentes, né, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, na pré-produção, a gente trabalha com a organização, com o planejamento do que vai ser lido, né, a gente trabalha com a contratação dos ledores, né, dos narradores, e verificando qual é a forma que a gente tem que abordar esse conteúdo, qual é a forma apropriada de ter esse material, né, já trabalhando no Releituras, por exemplo, a gente verificava isso, tendo a possibilidade de até ter junto o autor, por exemplo, de determinado texto, tendo o autor junto, né, na pré-produção, a gente consegue saber exatamente qual é a intenção que o autor quis quando escreveu aquilo, né? Então, tem toda a questão de organização e de abordagem do material na pré-produção, né? E claro também, né, a questão de preparação do estúdio, preparação dos equipamentos e toda essa parte assim mais técnica também. A parte de produção em si seria já na gravação, né? Quando a gente tem, quando o ledor faz a gravação, ou quando o produtor fonográfico acompanha a gravação e vê se tem algum ruído ou barulho de fundo, se precisa de fazer alguma regravação, alguma adaptação ali. Então, a produção seria a gravação em si, né? Seria o processo ali de quando o leitor já está fazendo o registro, né? A gravação do áudio. E a parte de pós-produção é quando a gente tem esse material, essa gravação feita, né? E a gente faz a edição do material, né? Que a gente acrescenta alguns efeitos sonoros, acrescenta uma ambientação de sonora, que a gente chama, né? Chama uma paisagem sonora também, essa parte técnica. E trabalha nos softwares, né? De edição, e depois prepara todo o material, né? A gente faz o que é chamado de masterização, para deixar todo o áudio de um jeito assim mais apropriado, como foi pensado, como foi projetado lá no início, né, na pré-produção. Então, todas essas etapas são interligadas, mas são essas três diferentes etapas, né? Então, a gente encontra dificuldades nessas três partes, né, nessas três etapas de produção. No caso, identificando na pré-produção, às vezes a gente tem dificuldade de necessariamente identificar qual é a abordagem mais apropriada para a gente tomar e seguir o caminho de leitura, né? Se a gente tem que fazer uma leitura muito mais interpretada ou menos interpretada, ou se tem alguma outra questão de pronúncia também, né? Tem alguns termos que tem alguns termos assim que são difíceis de pronúncia. Na parte de produção, a dificuldade, agora principalmente com a pandemia, né? Na quarentena, a gente trabalha com a gravação em casa, né? Então, na produção, não é uma gravação em estúdio, tem a diferença enorme, assim, da gravação em casa, né? Tem muito mais barulho no fundo, muito mais ruídos, o áudio não fica exatamente, às vezes até, assim, quando tu grava na sala é totalmente diferente quando tu grava no quarto, né? Ou quando tu grava em ambientes diferentes, dá para perceber depois a diferença, né? Então, tem esses problemas, assim, principais na produção. E na pós-produção, seria a questão de também, né, a parte da edição é um pouco complexa, né, dependendo do tamanho do áudio também, né, se é um audiolivro muito longo, a edição também fica bem complicada, né, tem bastante questão aí envolvendo também parte de direitos autorais, né, como, por exemplo, se a gente quer botar alguma música no fundo de um áudio, a gente tem que ver se essa música não tem direitos autorais, né, tem algumas questões que é relacionada a isso. Mas, então, tem dificuldades nessas três etapas. Mas já pegando o gancho aqui relacionado a direitos autorais, né, já falando também que em 2015, o Brasil assinou um tratado que é chamado de Tratado de Marrakech, né? Então, esse Tratado de Marrakech ele foi assinado pelo Brasil e vários outros países, que permite que qualquer material, material impresso, material de leitura, seja produzido e disponibilizado para as pessoas print disabled, né, todo aquele público que eu falei, né, cegos, baixa visão, entre outros, de forma gratuita e sem ter problemas de direitos autorais, né.
Então, esse foi um tratado entendi. que facilitou bastante nesse processo, né, na produção. Então, a gente pode, né, quando a gente está trabalhando e produzindo material para o público print disabled, a gente pode pegar Uhum. músicas e botar no fundo com direitos autorais, pode pegar, fazer a Ah, com leitura as de músicas textos que também, tem, com as músicas também, tanto a entendi. questão Achei de que era efeitos, só e também texto, achei que era só livro. Aham, dá para pegar e dá para a gente trabalhar dessa forma, né, e voltado para o público print disabled, né. E daí, quando é voltado para esse entendi, público, tem algumas quebras ali de direitos autorais, né. Então, isso facilita, de certa forma. entendi. Aham. Então, E aí que eu estava, quem vai fazer, disponibilizar, vai fazer essa não é simplesmente chegar e fazer a leitura, né. Eu lembro até que quando a uhum, gente estava antes de iniciar esse processo de isolamento, a gente estava participando de oficinas pelo projeto, né, releitura, que tem toda uma uhum, preparação antes para fazer essa leitura, não é simplesmente como eu ler, uhum. por exemplo, uma leitura de ler para minha filha uma historinha, né. Sim, sim. Tem É toda uma diferente, preparação que até a questão oral. aham. Tem Então, eu toda queria uma até que tu técnica. explicasse isso. Isso interfere também do processo ali da leitura? Sim, então, ali no caso, no projeto Releituras, né, quando só também fazendo o link, né, talvez não ficou muito claro antes, no começo da live, que a Vimídia, ela é uma, foi criada, né, a partir ali do projeto Releituras, né, tendo todos os trabalhos que a gente já vinha fazendo, né, agora a gente foi aprovado no edital e agora temos o projeto Releituras continua, mas Vem tem com a aquela empresa também, bagagem, né, tem os aham, dois, continua os dois. sim. E no caso, seguindo, né, a metodologia, né, do projeto Releituras, que foi instituído pela Fátima, né, que é a coordenadora, a gente tem todas essas oficinas que são ministradas para os voluntários, né, público, o pessoal que vai ser o ledor, né, narradores. Daí tem oficina de locução, tem oficina de fonoaudiologia, de interpretação, né, de oficina de cênicas. Então, tem toda essa questão de preparação teatral para que a pessoa esteja capacitada a fazer a leitura da forma mais exata, né, possível. Claro que muitas vezes não fica perfeito, porque a gente está trabalhando também com pessoas que fizeram algumas oficinas, mas não um curso completo, né? Mas a gente, toda essa questão de movimentação também, né, de movimentação corporal, às vezes também ele deixa de certa forma mais evidente a emoção, mas pode atrapalhar um pouco na hora da gravação, né, quando a gente está na produção, na gravação dos áudios, Uhum. se o E ator, né, aí o ledor, o narrador, ele se movimenta muito ou voltei. faz muitas, muitas movimentações corporais, né, se esse ledor, esse narrador faz muitas movimentações ali com o corpo, isso dificulta porque pode movimentar no microfone ou até simplesmente a movimentação do corpo, né, se é mais próximo ou se é mais longe, fica mais próximo ou mais longe do microfone, isso também já dá para perceber a diferença no áudio gravado, né? Então, quando o ledor ou o narrador tá fazendo a leitura, o ideal é que Percebe. seja mais parado, né, mais estático ali, mais estabilizado possível, né? E até mesmo a movimentação provoca ventos ali, né? E a movimentação do ar também atrapalha na parte de produção, né? Ah, isso. Mas a gente tem essa no projeto Releituras a gente trabalha, né, com voluntários, né, que são que recebem as oficinas Aham, de cênicas, de locução, entre outras. E na Vimídia, né, a gente aham. trabalha mais com o público, com os ledores, né, com os narradores que já têm mais experiência, né, que já tem Ah, entendi. mais bagagem. Então já tem um pouco de Entendi. diferença ali. É, porque é uma produtora, né? Então tem que ter Uhum, uma certa qualidade na entrega, assim, né? uhum, Diferente do projeto, da onde surgiu o Vimídia, que era aquela questão da disponibilidade do voluntariado, né? E aí trabalha e isso até ajudava para a formação desses voluntários que também, pô, imagina uhum, poder participar de uma oficina que eu participei lá, interessantíssimo. Então, isso também é um ganho, né, para os dois, tanto para quem está se voluntariando, como para o próprio projeto. O uhum, Viomídia, ele
está surgindo agora, né? E quais são os planos, né? Como tu falou agora, é a questão da produção, mas vocês estão se organizando para que o Vimídio, para que a produtora possa realmente fazer deslanchar e fazer essas entregas, né? Uhum. Exatamente, a gente tem, como está começando agora, né, a gente está ainda fazendo planejamento estratégico da empresa, a gente está tentando, a gente já fez, claro, toda a parte mais de empreendedorismo, de pesquisar o público-alvo, né, fazer pesquisa de mercado, de concorrentes, toda essa parte inicial, né, de empreendedorismo, na inovação da empresa, mas agora a gente está definindo as etapas que a gente vai seguir, né, as ações que a gente tem que tomar para ter um desenvolvimento e ser reconhecido, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né. Então, a gente planeja, tendo os recursos que foram dados ali do Centelha, né, da FAPESC, fazer um desenvolvimento de uma plataforma, de um aplicativo, no caso, para disponibilizar esse material, né, e para que as pessoas tenham acesso ali ao aplicativo, tenham acesso a esse material ali de forma mais fácil, né, em dispositivos móveis aí, celulares, tablets e tudo mais. No caso, tem, no Releituras, por exemplo, a gente fazia isso, a gente bota, a gente continua fazendo no Releituras e botando em plataformas que já existem, né, por exemplo, Spotify, no YouTube, no nosso site, entre outros lugares que dá para colocar os áudios que a gente faz, né, de forma com os voluntários. Mas na Vimídia, como a gente já tem um planejamento maior e algo para ser mais profissional e alcançar mais mercados aí, a gente está pensando em fazer um aplicativo para ter o nosso próprio sistema ali, a nossa própria plataforma para poder ter acesso e ter as pessoas se cadastrando e com isso conseguirem ter acesso ao material, né? Então a gente vai trabalhar com o público, o print disabled, no caso, tendo lá o Tratado de Marrakech, que cede, né, os direitos autorais, tendo esse material disponibilizado de graça, né, para o público print disabled, mas de forma paga, né, de forma, o público que não é print disabled, o público em geral, seria de forma paga, né, por assinatura ou por outras formas de compra, né, dos áudios que a gente disponibiliza lá. Porque o Vimídia é uma empresa, diferente do Releituras, ele é uma empresa, ele tem que ser sustentável, né? E como, como eu estou muito nesse processo, participando de atividades que é eventos de impacto social, quando os negócios que surgem, negócios de impacto social que eles trazem, uma diferença na vida de outras pessoas, as pessoas têm esse medo de falar de dinheiro, de falar de se autossustentar. A empresa, ela precisa, tem pessoas que estão trabalhando ali, ela vai estar prestando um trabalho, então ela tem que realmente fazer essa comercialização de alguma forma, né, para que ela possa ser sustentável e se manter nessa distribuição e fazendo esse trabalho de qualidade, né? Vocês já têm assim, um mapeamento de quais obras vão iniciar ou ainda... A gente tem um planejamento de fazer tanto obras, né, em português quanto em inglês, né? Então a gente já tem aí uma ideia de estar disponibilizando o material também em inglês, né, uma das línguas mais faladas aí no mundo, para já atrair atenção, né, já ser um atrativo para o público internacional, né? Porque além de quando a gente for fazer o lançamento, né, tanto o lançamento do aplicativo quanto no caso no site, a gente pensa que acessibilidade, no caso, não é só em questão de fazer o material ali acessível em áudio, mas acessibilidade em línguas também já é algo que é mais abrangente também, né? Então, a gente tem que já mirar alto, né? Mirar num público também internacional, mas também valorizar, né? Começando, né? Valorizando a cultura daqui, né? Então, a gente pensa, primeiro, né? Fazendo literatura, assim, nacional, mas tanto em português quanto em inglês, né? E depois a gente pensa assim, em expandir. Isso já faz uma exportação de cultura, né, da cultura brasileira. E depois, né, fazer a leitura também, né, em serviços de produção de material didático, né, que é bastante necessário aí, né, principalmente agora quando a gente está na pandemia, né, quarentena, que está tendo aí aulas online, está tendo mais aulas remotas, né, EAD, e está vindo com força todo tipo de ensino à distância, né? Então, o material em áudio acaba facilitando bastante isso, e material didático, né, em áudio vai
vai facilitar bastante. E é um número pequeno desse material disponibilizado em áudio, né, Gustavo? Tem Uhum. aí um mercado enorme para isso, né? Uhum. Se estima, tem uma estimativa de que 99% da informação que tem disponível no mundo, né, em material de texto, não é em formato acessível, né? Quer dizer que não tem disponível em outras formas, né? Não tem disponível em braille, não tem disponível em áudio, não tem disponível de outras formas acessíveis para quem não consegue acessar esse conteúdo, né? Então, 99% da informação dá para a gente É muita explorar coisa. muita coisa aí, né? Tem trabalho para a vida É inteira, muito né? trabalho. É É. muito trabalho, né? Não, e que coisas maravilhosas que vão ser descobertas nessa busca por Uhum. material, né? Porque, Sim, claro que não vai, nesse momento, como tu diz, é trabalho para uma vida inteira, e ou várias gerações, né? uhum. A gente não vai conseguir, né? A Vimídia não vai conseguir, Uhum. de uma hora para outra, disponibilizar todo esse material, mas vai ser uma busca bem Uhum. interessante, né? Mas serve como uma inspiração, né? Como um pontapé aí inicial para inspirar outras pessoas, né? E até, como tu falou ali, né? Essa questão de explorar e ver as possibilidades que a gente tem, né? Inclusive lá no começo, né? No Releitura, a gente tinha a ideia de simplesmente ser para pessoas, o público, né? Para ser para pessoas cegas, né? De baixa visão, né? Mas com estudos e com o desenvolvimento do projeto voluntário, a gente foi descobrindo que é um público gigante, né? Não só cegos de baixa visão, mas pessoas aí com dislexia, pessoas com espectro autista, né? Então tem um público gigante. Só do público cego de baixa visão, né? No Brasil a gente tem aí 6 milhões de pessoas, né? Mas no caso do público print disabled, não sei exatamente a estimativa, mas eu creio que seja muitas vezes mais do que isso, né? Agora, em nível internacional também tem um público aí que, como falei, trabalho para a vida inteira, mas já serve como inspiração para as outras iniciativas. Mas é até aquela coisa que a mulher já é multitarefada faz tempo, né? Mas hoje todos, né, os homens estão percebendo essas multitarefas, tanto é que os podcasts estão em alta, né? Então fazer várias coisas ao mesmo tempo, poder ouvir, né? Poder colocar ali, eu quero, sei lá, né? Como para distração, ouvir uma história, ouvir uma literatura, ouvir um conto. Isso também, esse mercado também é um mercado que que também eu acho que acredito que é pouco explorado, agora nem tanto, acho que nesse período de pandemia o pessoal percebeu que existe essa demanda. Uhum. Sim, o mercado de podcast está sendo tendência agora, né? Acho que está explodindo agora, principalmente quando começou a quarentena, né? O pessoal já descobrindo, né? O pessoal que já consumia acabou consumindo mais e quem não conhecia acabou descobrindo, né? Acabou Sim. conhecendo, né? E até essa questão de trabalho em casa, né, tendo home office, e acaba a gente tendo de necessariamente ser multitarefa, né, e fazer várias coisas ao mesmo tempo e tentar equilibrar Ah, isso, né, junto com aí escutando alguma coisa, né, em áudio, já facilita ser multitarefa também, né, já tem essa informação ali em conjunto. né? Só dizendo ali Então, também para o público, não sei quem está assistindo a gente, né, se tiver perguntas, se tiver alguma dúvida ou qualquer outra coisa a ser ponderada, pode deixar nos sim. comentários, né, também. É, então, aqui o Jô Felipe, acho que ela botou aqui que está assistindo a Aham. gente, Vimídia, outro administrador da página já entrou ali, dando boa noite. Uhum. É, Gustavo, então, como tu disse, vocês estão nesse processo, tem aí várias novidades, aplicativo, site, né? Então, a partir também de agora, né, as lives aqui pelo Vimídia, até para poder mostrar, né, que ela está chegando para o mercado para fazer esse trabalho. E aí eu Uhum. queria que tu falasse, fizesse convite para o pessoal acompanhar e aí colocasse também e uma outra coisa, quando em relação a volume, a texto, assim, a áudio, ele tem uma limitação de tempo, não? Vai, tipo, não tem limitação, não tem mínimo? No caso, a gente não tá, a limitação depende, né, do caso, quando a gente for, a Fátima que falou ali, né, no caso, tô vendo a gente. Não tem Isso. uma limitação, não tem a gente tem um limite prático, no caso, para o tamanho do arquivo, né, mas porque arquivos muito grandes, né, se a gente gravar
muitas horas aí de áudio numa vez só, né? Fica tá perdido na interface. Acabou mudando também. É Eu questão também de fiquei, eu acessibilidade. também fiquei. É, Mudou, né? então, Não sei se ficou mais mudou acessível e também, mas não sei se eles não, mas mudaram para ser eu mais não sei se é acessível porque ou é a questão da não. mudança, né? É a É, questão da mudança. A gente estava acostumado com o padrão e aí agora muda, dá uma certa é mexida assim, questão a gente fica de meio costume perdido. também, né? Isso. Mas ali, como eu estava falando, no caso a gente não tem um limite assim de tempo, né, do áudio. Depende Uhum. também, por exemplo, se for alguma empresa contratar a gente para fazer algum serviço de material, de podcast ou de audiodescrição, eles podem determinar, né? Eu quero que os meus áudios sejam, assim, no máximo 5 minutos, no máximo 10 minutos, daí dependendo da empresa, né? Que contrata a gente, que queira contratar para fazer serviços, pode determinar um tempo ali máximo, né? Mas em questão dos áudios, ela é determinada pelo tamanho dos arquivos que a gente vai trabalhar, né? Não pode ter arquivos com muito tempo, porque fica muito grande o tamanho do arquivo e Pesado, também né? fica difícil na edição, depois na produção, né? Então, tem essa limitação aí que é mais limitação de computacional. Mas em termos Uhum. do audiolivro de leitura de uma vez só, tem também a limitação do próprio corpo, da própria voz, né, do narrador, né? Então, muitas vezes, Hum, se o ledor está lendo ali por 1 hora direto, isso dificulta bastante para a voz dele, né? sim. Então, a gente tem esse limite também físico, né? Tem esse limite vocal da Uhum. pessoa, né? Mas claro que daí depois de um tempo lido, né, a gente tem um tempo de descanso do ledor, né? Ele geralmente tem que descansar a voz para ela voltar ao normal, né? Não tá rouca, não tá de uma forma voltar a ter a clareza na voz Uhum. para fazer a leitura de novo. Né? Então tem essas questões de limitação. E em relação já É, falando ali de desculpa, pode empresas, né? falar. Como eu falei, Uhum. empresas que queiram ter esse material acessível, queiram ter alguma leitura, queiram produção de podcasts ou queiram produção de algum material de audiodescrição, material acessível, a gente também disponibiliza, a gente também faz esse tipo de serviço, né? Sim. Então, tu tinha colocado ali, né? Que agora, principalmente as Uhum, empresas que estão, que assim, empresas de todos os ramos, né? Estão nesse processo de home office. E tem empresa que uhum, continua a questão de treinamento, continua essa questão de ter que fazer recrutamento, ou que tem que passar alguma inovação, sei lá, mudança de rotina, elas vão precisar realmente ter a produção desse material, porque muitas vezes o que uhum, é feito é feito aquele intranet, essas coisas, essas comunicações mais próximas. E agora, com esse processo de isolamento, as empresas também vão ter que se reinventar, na verdade. uhum. Acaba sendo um Como a nicho para Fátima vocês. falou, como a Fátima falou ali, né? A gente produz, além de audiolivros, né? No caso, outros materiais como podcasts. Também em relação a treinamento, né? Ou seja, treinamento de funcionários, né? Capacitação ou workshops. Essa disponibilização do material em áudio, né? Facilita bastante tanto a parte de multitarefa quanto a retenção do conhecimento, né? Então, o funcionário que está recebendo Uhum. uma capacitação em áudio ali, acaba, junto com a edição, que a gente coloca alguns efeitos sonoros, algumas mudanças ali de sonoplastia, né? Isso acaba deixando a pessoa muito mais focada, né? Muito mais concentrada no conhecimento que está sendo repassado e ela entende de uma forma muito melhor do que se fosse, por exemplo, simplesmente um texto ali para ela ler, né? Então tem essas vantagens E eu também. vou te dizer que eu sou muito auditiva. É, eu sou muito auditiva, tanto é que quando eu ia para o colégio, para mim era muito mais tranquilo eu ouvir, por isso que eu quase não faltava aula, porque eu era muito auditiva, eu tinha que ouvir o que os É, professores falavam, por isso que eu não consigo fazer muita questão de aula à distância, essas coisas, eu tenho que ouvir o que está sendo falado, o que está sendo ensinado. Então, acho que também tem muita gente que tem esse processo também, de até não precisa ter nenhum tipo de, né, como tu falou, para o público em geral, que tem alguma dificuldade, então esse material didático uhum. também vai auxiliar nesse sentido, né? Uhum, sim, vai ser uma opção a mais, né? Tem pessoas que são mais auditivas, né? Eu também sou mais auditivo, mas tem pessoas que são mais visuais, mas claro que vai ser dependendo de
questão de gosto e também de opção, né? Mas a gente vai estar oferecendo mais uma opção para o público para ter acesso, para consumir o conteúdo, né? Não necessariamente que todo mundo vai acabar utilizando, mas tem essas diferenças, né? Uhum. E também aqui, né, a Fátima Vai estar falou, a gente disponível, vai né? Quem tiver trabalhar interesse, né? isso, profissionais da voz, né? Como a Fátima falou aqui nos comentários, e já também relembrando, Uhum. né, que a gente vai trabalhar com profissionais que já têm Profissionais experiência, né, bons, que já sim. têm já Entendi. tem uma formação na área, né? Mas também pode ser, É, né, com estagiários e voluntários, né? Em outras partes, em outros segmentos, a gente também a, Fá- pode. a Fátima gosta de participar. Eu vou ver se ela não quer vou ver se ela não quer É, participar aqui com a gente, mandar um se, convite. se Ah, é? quiser, pode mandar. É, né? Pode interagir, já faz a live junto, né? Dois em um. Intera- isso, né? A gente já aproveita, porque como está essa rotina de lives, assim, é live, muita live Uhum, acontecendo, eu digo que a gente está concorrendo com gente famosa, né? sim. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Ah, agora, por esse período de pandemia, atrasou alguns planejamentos de vocês, né? Até por conta está tudo muito Uhum, difícil. Tipo, a mobilidade está complicada, né? uhum. Não, ela está dizendo que não, porque ela está. Não vou colocar aqui, não. Nem vou colocar o comentário que ela botou aqui, que tá toda. É, É, mas esse processo de isolamento, isso tudo, ele deu uma. Atrapalhou um pouquinho o processo, né? Mas uhum. a partir do momento que iniciar toda essa questão de produção, vocês vão estar chamando esses profissionais, ou vocês já têm um grupo já de profissional elencado para fazer esse trabalho? Uhum. A gente já tem Ela disse que também pode alguns. ser estagiário ou voluntários, né, também, né? Isso, É, pode ser também estagiários. No caso, a gente vai precisar, né, de não estagiários necessariamente só em ledores, né, só narradores, mas também em tudo, questão né? de marketing, em questão de. Tem Tudo. todas as outras Sim. partes, administração, enfim, tem várias outras partes aí. Mas sim, até Uhum. acabou atrasando, né, acabou atrasando muitas coisas aí. Mas de certa forma a gente tentou adaptar, né, para fazer, já começar a pensar em fazer tipo, gravações em casa, né, tendo contato, né, a gente já tem alguns contatos de ledores, né, de narradores, Entendi. e também tem o material, Uhum. tem o microfone em casa, tem ali o equipamento em casa, e eles produzem, né, claro que não fica a qualidade exatamente de estúdio, mas é uma qualidade inicial, assim, né, para o começo e para adaptação, improvisando, né, para a condição que a gente está tendo agora, né, de Uhum. isolamento, acaba sendo já uma solução. Então, tendo essas mudanças aí, a gente até deu um tempo, né, com alguns atrasos, deu tempo para a gente repensar algumas coisas e ter um planejamento um pouco mais cuidadoso também, né, já ter alguns ajustes ali nos planos que a gente está fazendo. Então, teve a desvantagem, mas também teve algumas outras partes ali que a gente acabou já aproveitando, né, como uma vantagem. As Abriu outros horizontes oportunidades. ali, como ela falou, né? Já abriu É, outras oportunidades que a gente já pensou, né? Como falou ali a Fátima. então, o Vimid, então, como a gente falou, ele é um processo que ele está iniciando agora, uma empresa, né? Ela está iniciando Uhum, agora. Então, quem quiser contratar, quem estiver precisando de um material, ah, qual é o caminho, né? E aí e existe um tempo, um prazo, tudo depende do material também, né? Não tem como prever, não tem como, mas é uhum. possível quem estiver precisando já fazer esse contato para vocês fazerem a produção, né? Sim, sim, já pode entrar em contato. A gente está ainda desenvolvendo o nosso site, mas já está disponível. A gente tem um e-mail para contato, né? Que é o contato@vimedia.com, né? O nosso site vai ser o vimedia.com, né? VI, Uhum, né? Mídia. E a gente faz esses serviços para comércio, indústria, né? Para educação também, que é uma área também que a gente está tentando focar, né? Na educação, no material uhum, didático. E a gente está aí aberto a parcerias, né, como foi falado ali, com instituições de ensino, com outras empresas que queiram ter esse material acessível. Então, a gente faz reuniões, faz um contato primário ali, né, um contato inicial, para ver qual é a necessidade, né, qual é a abordagem que a gente vai tomar, para daí, sim, disponibilizar, né, um orçamento e um tempo, né, de planejamento, de uma estimativa de qual é que vai ser os próximos passos para a gente fazer a produção do material, né. E claro que agora também, né, com
a quarentena, né, e pandemia, as coisas são um pouco mais de um ritmo diferente, né, um ritmo que seja um pouco mais lento por conta de todas as dificuldades aí, mas qualquer empresa que queira necessidade, eu também profissionais da voz aí, ledores, né, dubladores, narradores que também queiram trabalhar para a Vimídia e mostrar o currículo para produzir material, a gente também está aberto a essas parcerias. Assim. Então, só tenho a desejar sucesso, até porque, né, como tu mesmo falou, acompanhei o processo ali do início, que é aquela coisa, assim, foi o projeto já havia num planejamento, mas entrar nesse processo, uma coisa foi meio que num rompante, e como é para a coisa acontecer, ela acontece mesmo. Então, assim, a gente sabe essa questão da necessidade, da importância desse material, né? Porque ela vai estar realmente chegando para essas pessoas que têm essa dificuldade de acesso. Então, eu só desejo sucesso para vocês, e aí eu queria que tu deixasse uma mensagem aí, seja para o pessoal que acompanha o projeto, seja para o Vimídia, seja para projetos futuros, né? Então, fazer o teu encerramento, o teu convite. Então, como eu falei ali, né, a gente está aberto a essas parcerias e tudo que a gente está fazendo, né, o nosso trabalho é realmente voltado a promover, né, ser uma fagulha ali, né, como o próprio nome do edital que a gente participou, né, a centelha, né, para acender esse fogo de um impacto social voltado à acessibilidade, voltado à inclusão, e divulgar a noção, né, e disponibilizar essa noção de que tem gente que precisa desse material e é um trabalho super importante. Né? Então, a gente está aberto a essas parcerias e também convido todo mundo a curtir o nosso canal no YouTube, né, que é Vimídia, só pesquisar no YouTube Vimídia, VI Mídia. A gente tem aqui a própria página no Facebook, né, temos a página no Instagram, que é a vi.media, né, @vi.media. Temos também no LinkedIn, a gente está em quase todas as plataformas das redes sociais, né? Tem no LinkedIn também, quem quiser seguir a gente lá. Aqui no próprio Facebook, no Twitter também tem o @Vimídia. Mas a presença virtual é muito importante, até porque como esse é um serviço tão importante que precisa chegar para tanta gente, que tem que tem que ir fazer com que explorando tudo, que realmente chegue todos os para que canais essas possíveis. pessoas. Né? Então, desculpa, eu te cortei ali, só colocando aqui que a Fátima, ela botou ali boa noite, obrigado pela oportunidade. A gente, né, a gente está aqui realmente para fazer essa parte, como diz, a contribuição do lado social, mas também a questão do empresarial, do empreendedor, né? Pode falar. E aí ela botou o nome ali, né, só a sigla, né, VI significa, no caso, a gente tem essa discussão entre a gente da Vimídia, né, se é visão inclusiva ou se é voz inclusiva, mas a gente só deixou que o VI significa, né, ou voz inclusiva ou visão inclusiva. Entendi. Então é uma mídia voltada a isso. Ah, tá. Isso é importante também, essa questão, né, da escolha do nome e tudo. Bom, eu cheguei como fã, né, então eu continuo fã, seja do projeto, agora da empresa, porque é aquele negócio, a empresa ela é uma empresa, mas ela tem essa questão de realmente de fazer essa inclusão, né? Então, eu quero dar os parabéns, desejar sucesso e vou estar acompanhando, vou estar ali junto, né? Participando com vocês no que eu puder contribuir. E ela botou aqui voz inclusiva. Voz inclusiva. A sigla ali. E aí, só agradecer mesmo e dar os parabéns pelo trabalho, né? Também tenho a agradecer pela tua participação, pela tua disponibilizar o tempo e a tua atuação com a gente, né? Eu sei que já acompanha a gente também no Releituras. E também informar o pessoal que está assistindo a gente que a gente vai continuar com essas lives, né? A gente vai tentar fazer de forma semanal aí toda sexta-feira, né? Isso. Só que essa semana, porque como a gente tem um público que a gente quer fazer essa atenção, dar essa atenção de inclusão, então a gente meio que depende desses nossos entrevistados. E aí já vou avisar aqui que a nossa próxima live vai ser na segunda-feira, às 20 horas, não, às 19, às 20 horas, com o Gustavo Amorim, que é Gustavo, tem bastante no grupo, né? Tem vários Gustavo é Gustavos. jornalista,
Gustavo é jornalista, ele vai dar aqui o Gustavo falou para a gente da importância dessa produção enquanto empresa, né? E a gente vai ouvir o outro lado da pessoa que precisa desse material, qual é a importância disso para eles. Então, para a gente perceber que realmente é um trabalho que tem essa relevância, né? E que ele precisa ser realmente autossustentável para que possa atender um número maior de pessoas. Uhum. Então a gente vai ter mais os Gustavos maravilhosos ali, como falou a Fátima, né? Então a gente tem o Gustavo, tem tanto o Gustavo Amorim, tem o outro Gustavo, né? O meu xará de nome e sobrenome, né? O Gustavo D. Simas. Né? Eu sou o Gustavo Simas e tem o outro que é o Gustavo D. Simas. No começo eu cheguei a fazer umas confusões também, assim, para quem não conhece, pensa que é tudo uma pessoa só, tipo, manda um recado para um e é outro, mas assim, os dois são super simpáticos, então também tem uma troca muito legal. Uhum. Então tá certo, eu agradeço a participação do pessoal aqui no chat e também. Eu agradeço a participação do pessoal no chat aqui e a gente se vê na próxima live, né? E lembrando que essa live ela vai ser disponibilizada nos outros canais também, tá? Daqui a pouco a gente já disponibiliza no Facebook, no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas que a gente tem disponível aí. Gustavo, E só também, beijão. Ai, já um desculpa, detalhe, já tô... a gente vai fazer a próxima live aqui pelo Facebook também, ou a gente pensa Eu talvez pelo acredito que já vai. YouTube? A gente teve um probleminha técnico que eu acredito que o próximo vai ser pelo YouTube. A gente vai tentar, né? Já vou tentar amanhã, a gente vai tentar entrar já para ver, mas provavelmente a gente já vai fazer direto lá pelo YouTube. E aí faz o papel inverso. De lá a gente disponibiliza para as outras plataformas. Tá bom? Isso. Então tá certo. Obrigado. Boa Obrigada, noite a boa todo noite. mundo. É tão boa a conversa que ela vai rapidinho. Nem vê o Né? tempo passar. A gente já passa aqui Tá quase uma bom. hora e a gente nem vê. Obrigada. Obrigado.